Olá, turminha. Estamos aqui mais uma vez. Agora para falar de um tema bem interessante na historiografia brasileira, chamado Revolução de 1930. Hoje nós vamos discutir justamente o que causou essa Revolução de 30 aqui no Brasil, né? Quando a gente ouve falar a palavra revolução em história, estamos referindo a uma transformação, ou pelo menos a uma tentativa de transformação. Há quem diga que o Brasil sofreu uma transformação em 30. Por isso, chamamos esse acontecimento de Revolução de 1930. Não podemos falar da Revolução sem antes debater o que causou a Revolução. Ou seja, quais foram os antecedentes da Revolução de 30 e o que aconteceu após a Revolução de 30. Então vamos lá. O Brasil passou por um período chamado de República Velha, onde prevalecia uma medida, uma tática conhecida como política do café com leite. Como funcionava a política do café com leite? São Paulo e Minas Gerais eram os dois currais eleitorais mais fortes, então eles se alternavam no poder político. São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtora de leite. Os dois se alternando no poder, essa tática política, essa arte, foi chamada de política do café com leite. Porém, em 1929, ocorreu no mundo uma coisa que abalou praticamente quase o mundo inteiro: a crise econômica de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. Vamos com calma. Professor, e o que é que tem a ver a quebra da Bolsa de Valores de Nova York com a história do Brasil ou com a Revolução de 30? Muita coisa. Para começar, nós vivemos num mundo globalizado. Os países dependem um do outro, certo? Quando o país sofre uma consequência, automaticamente vários países sofrem essa consequência. Porque no mundo globalizado, as coisas estão interligadas. É aquele efeito dominó. Se esse cai, leva esse, que leva esse, que leva os outros. Tá certo? Então, a partir do momento que os Estados Unidos entra em crise, os Estados Unidos para de comprar o café do Brasil. E os Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro. A partir do momento que os Estados Unidos para de comprar o café de nosso país, o nosso país também entra em crise econômica, claro. Em 1929, quem estava no poder era um cara chamado Washington Luiz, que representava a oligarquia de São Paulo, dos cafeicultores. E no próximo ano, 1930, era ano de eleição para presidente. Pelo acordo do café com leite, era a vez de Minas Gerais lançar um candidato a presidente. Só que aí tem um problema. Quem mais sofreu a crise econômica de 29 foi o estado de São Paulo. Então, as oligarquias produtoras de café pensaram: se a gente colocar um presidente mineiro, será que ele vai dar a atenção que a gente precisa para sair da crise? Então, os paulistas fizeram algo que não estava esperado. Quebraram o acordo do café com leite. E ao invés de lançar um candidato de Minas Gerais, lançaram um outro candidato paulista, um cara chamado Júlio Prestes. Vocês já acham que Minas Gerais gostou dessa atitude dos paulistas? Minas Gerais não gostou. Fica indignada. Rompe com São Paulo, forma a AL, Aliança Liberal. Minas Gerais se aliou a Paraíba e a Rio Grande do Sul. Pegou um candidato gaúcho chamado Getúlio Vargas e o vice-candidato paraibano, um cara chamado João Pessoa, que dá nome à capital da Paraíba hoje, João Pessoa.
concorreu à eleição com São Paulo. Antes, estados aliados, agora rivais, um concorrendo com o outro. Porém, naquela época, voto de cabresto, fraudes nas eleições, quem estava no poder ganhava as eleições sempre. Era difícil você tirar quem estava no poder. E Minas Gerais, mesmo com aliados, não conseguiu vencer os paulistas. Júlio Prestes foi eleito presidente do Brasil. Só que os mineiros não aceitou a derrota nas urnas e começaram a mobilizar o país para tomar o poder de alguma forma dos paulistas, certo? E houve mobilização e começaram a ter apoio de parte do Exército Gaúcho e um acontecimento ainda vai ajudar os mineiros a tomarem o poder. João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. Aí eles colocam esse assassinato como político, ganham o apoio popular e com o apoio do Exército, em 1930, tomam o poder antes mesmo de Júlio Prestes assumir a presidência. Esse movimento armado, organizado pela elite mineira, que colocou Getúlio Vargas na presidência de forma ilegal, ficou conhecido na história do Brasil como Revolução de 1930. E aí vai ter início uma nova época da história do Brasil, chamada Era Vargas. Mas isso vai ficar para uma outra aula, viu? Dá aquele like e até mais. Valeu?